Deus compreensivo. Visão de Isaías. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que viestes a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai das causas das viúvas. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Entre vários atributos que podemos destacar em Deus, um que acho relevante nos dias atuais é compreensivo. Deus ser compreensivo nos dá esperança, nos motiva a ser pessoas melhores. Pensar que neste texto, embora ele seja apresentado como a parte ofendida, ele chama: venham, vamos refletir juntos. O ponto central aqui é: que tipo de relacionamento Deus quer? Qual é a sua vontade? Não parece ser algo muito pesado. Jesus afirma: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Qual seria então esse jugo suave? Como seria essa vontade de Deus? Eu acho sempre interessante observar João e Jesus, pois com a experiência percebemos que é natural que pensemos diferente, por mais que tenhamos pontos em comuns. Jesus, por exemplo, testemunha em favor de João ao dizer: eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. João testemunha em favor de Jesus ao dizer: tenho testificado que este é o Filho de Deus. Embora ambos pudessem testificar um sobre o outro, ambos eram figuras bem diferentes. Jesus se vestia bem. João andava vestido de pelos de camelo, com um cinto de couro ao redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Jesus mesmo destaca essa diferença ao falar: a que, pois, compararei homens da presente geração e as que são eles semelhantes?
são semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os filhos. Havia sentido para Jesus, filho de marceneiro, viver daquela maneira. E havia sentido para João, filho de profetas, sacerdotes de Israel, escolher viver de uma maneira mais reclusa. Mas como ele afirma, a sabedoria é justificada por todos os filhos. Deus entende. Paulo comenta sobre isso. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controversos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está de pé ou cai? E ficará de pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 1 a 6. O que comemos e vestimos são detalhes. Deus não vê como um homem. Paulo informa: Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Percebemos então que o reino de Deus não consiste em mandamentos, mas em um coração contrito diante de Deus. Não consiste em fazer algo, mas tem a ver com a comunhão com Deus e com os homens na medida do possível. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5, 13 e 14. A vontade de Deus e suas leis se resumem em amor ao próximo. Jesus afirma a mesma coisa. Um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O reino de Deus são valores, não são atos. Se manifestam em atos, mas os atos dependem de muitos fatores. Os valores, contudo, são imutáveis. Porque não te comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Em Jeremias já há a profecia dos tempos que vivemos hoje. Jeremias capítulo 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo
com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isso fala sobre a vinda do Espírito Santo, que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o tempo atual, conforme o apóstolo João fala. E vós, tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubeis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção, vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Deus entende. E tudo isso se resume nisso, no entendimento que Deus é compreensivo. Ele sabe. Jesus demonstra isso e vai além ao manifestar amor. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe, de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me, Jesus. Profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: Quero. Fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Essa passagem é muito simbólica, pois na cultura israelita, o leproso era considerado impuro, e quem o tocava ficava impuro. Jesus, porém, entende. Ele estende a mão e toca-o. Essa cena pode ser considerada por religiosos um escândalo, mas demonstra até onde vai o amor e poder de Deus. Jesus primeiro toca, depois manifesta a sua vontade e por fim manifesta a cura. Jesus não estava curando somente o exterior daquela pessoa, mas o interior. Jesus o tocou. Jesus o curou. Na Bíblia existem inúmeros exemplos do quão compreensível pode ser Deus. Talvez você que esteja ouvindo tenha dúvidas. Todos temos, mas temos também a certeza de que Ele entende. É por isso que o perdão no cristianismo é tão importante, pois é através do perdão aos outros que somos perdoados. É através de como nos relacionamos com quem é menor do que nós que Deus determina a sua compaixão. É com quem nos deve que devemos mostrar misericórdia, conforme diz a Escritura. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. As passagens da oração do Pai Nosso ficam mais claras agora. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Portanto, fiquemos com o exemplo de Cristo, conforme João informa. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade, e fechar o seu coração
como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. 1 João capítulo 3, do 16 ao 24. Aos religiosos, citamos Tiago. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Isso, é claro, não se resume a boas obras, mas a valores. Jesus, por exemplo, não fala especificamente dos atos dos fariseus. Na verdade, ele afirma que o exterior estava limpo, e por ser assim, ele compara com sepulcros, bonitos por fora, mortos por dentro. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus capítulo 23, do 25 ao 28. Paulo sintetiza muito bem tudo isso ao dizer: E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3. Porque o reino de Deus, assim como a sua vontade, não são atos. Podem se manifestar em atos, mas são valores, é interior. E Deus, que conhece os corações, nos julgará. Portanto, não temamos, saibamos isso. Deus te entende. Deus te entende. Ele sabe. Ele compreende. Ele ama. Ele escolhe curar. Ele escolhe manifestar a cura. Ele salva. Não há lei, não há letra, não há conhecimento que resista, não há limites. Há somente o Espírito Santo nos convencendo e tocando nossas almas. Não são letras ou palavras, músicas ou imagens, mas a vida e luz. Que não nos esqueçamos nunca da misericórdia de Deus nos fazendo pessoas melhores. Deus te entende. Deus te entende. Isso é o reino de Deus. Isso é a sua vontade.